Oi, Bárbara. Oi, Ó, tudo. gente, olha só. Esse é o nosso novo projeto, Acelerando Seu Espanhol. A gente está estreando hoje com a Bárbara. A Bárbara veio participar aqui com a gente. Eu a convidei. Dessa vez a Bárbara foi convidada, tá? Para participar desse projeto com a gente. Então, o tema da aula de hoje é La Acentuação. Então, antes de começar a falar sobre acentuação, eu queria te perguntar, Bárbara, você acha que a acentuação é importante? Sim. E por que seria importante, por exemplo, para você falar espanhol? Você tem ideia? Por que pode ser importante para falar espanhol? Não sei, explica. Ótimo, é essa. Bom, por que é importante para a gente poder falar espanhol? Porque se você sabe as regras de acentuação, você ganha a sua independência na hora do seu estudo na sua casa. Então, quando você tiver, por exemplo, ler um texto, lendo algum artigo, alguma coisa nesse sentido, quando a gente está lendo, nós estamos ativando aí, inclusive, o visual, né? Porque você está vendo a palavra escrita. Isso Sim. faz com que a gente aprenda mais vocabulário, isso faz com que a gente cresça mais na língua. E aí, no momento que você está lendo, por exemplo, um texto, as palavras que aparecerem nesse texto, você conhecendo as regras de acentuação, você sabe como pronunciá-las, você sabe onde colocar a tônica. Porque se a gente erra a tônica quando a gente está falando com o nativo, a gente pode dificultar para que ele entenda o que a gente está falando. Por exemplo, se eu viro para o nativo e falo assim, nível, nível, ele pode não entender o que eu estou dizendo. Agora, se eu falar nível, nível, que é o certo, que é a segunda sílaba, que é a tônica, ele vai entender perfeitamente que é a palavra nível que eu estou falando. Então, é importante para isso, para você ter a sua independência na hora da sua leitura, na hora do seu estudo, você aprender como se diz as palavras sozinha, sem ter que ter o tempo todo um professor te contando como é que funciona. Então, para falar, é importante nisso aí. E dentro da empresa, Bárbara, você já parou para pensar, por exemplo, você trabalha numa empresa, na é verdade? Sim. E você ainda não trabalha com espanhol, mas a ideia é essa. No futuro Sim. próximo, não é isso? Sim. E aí, quando você for trabalhar com espanhol, por que você acha que seria interessante você saber ou você conhecer as regras de acentuação? Hum, eu acho que aprender a palavra certa é essencial, como você disse, para a gente diferenciar o que realmente a gente está falando. Uhum, exatamente. E não só isso, é uma questão também de educação, né, Bárbara? Da mesma forma que não é educado a gente escrever um e-mail no português com erros, a gente mandar para uma pessoa que vai receber um e-mail com erros, também não é educado a gente mandar um e-mail em espanhol com erros. A gente está demonstrando para a pessoa, para quem a gente está enviando, olha aqui, olha, eu não respeito a sua língua. Se eu não respeito a sua língua, eu não respeito você. Porque não Sim. tem como a gente separar a pessoa da língua. Eu consigo te separar do seu idioma, do português, do que você fala? Não. Você faz tudo quando você... Acrescenta, né? O português te resume. O português te resume como brasileira, como cidadã, como mãe, não é verdade? Como Sim, aluna, como sim. tudo. Porque é a língua que você usa para fazer tudo no seu dia a dia. Então, por isso que é importante a gente saber acentuar e a gente não cometer certos erros para a gente não desrespeitar o outro quando a gente mandar um e-mail, por exemplo. Olha só, vamos começar com aquelas palavras, e aí depende de cada um, tá, gente? Eu costumo pensar de uma forma diferente, porque para mim é mais fácil. Mas aí você pode pensar do jeito que você achar melhor. Quando a gente aprende a acentuação no português, a gente aprende olhando a palavra daqui para cá. Então a gente aprende, por exemplo, a última, a penúltima e a antepenúltima. Mas eu não sei, eu sempre confundi penúltima com antepenúltima, eu sempre fiquei perdida nisso aí. Então eu prefiro, Luciano, ok? Eu prefiro pensar em primeira, segunda e terceira. Primeira sílaba tônica, segunda sílaba tônica, terceira sílaba tônica. Mas tanto faz. Se olhar daqui para cá, antepenúltima, penúltima e última. Se olhar daqui para cá, primeira, segunda, terceira, beleza? Então, as Certo. palavras que tem, ó, essa aqui como sílaba tônica, ou seja, a primeira sílaba tônica,
ou a última sílaba tônica são chamadas de agudas. E as agudas serão acentuadas quando elas terminarem em vogal, em N e em S. Então, terminou em vogal N e S, elas vão levar acento. Não terminou em vogal N e S, elas não levam acento. Hoje nós vamos falar especificamente de um acento. Eu estou falando de la acentuação em espanhol, eu vou começar a falar das agudas, que são as oxítonas, e nós vamos falar de um acento específico. Nós vamos falar da tilde, que no português seria esse acento agudo. E no caso, no português, é o acento agudo. Gente, o que acontece? Eu coloquei aqui para vocês, nós estamos começando falando então das agudas, que são aquelas que têm a primeira sílaba tônica ou a última sílaba tônica. Depende de como vocês querem pensar. Eu queria lembrar vocês que no português, os acentos no português, e a gente tem no português vários. A gente tem o acento agudo, a gente tem o circunflexo, a gente tem tio. E o que acontece? No português, os acentos, eles têm duas funções. A primeira função é marcar a sílaba tônica. E a segunda função é modificar o som da letra, da vogal. Então, por exemplo, acento agudo abre o som. O circunflexo fecha o som. E tio vai nasalizar. E no espanhol nós não temos isso. No espanhol nós temos este acento que eu vou falar dele hoje. E este acento, a função deste acento é marcar a sílaba tônica. Ponto. Vamos ver exemplo aqui? Olha só. Sim. Terminou em vogal MS, vão levar acento. Acento, sim. Café. É o caso, por exemplo, de canción. É o caso, por exemplo, de autobús. Sim. Não é o caso, por exemplo, de calor. Repita comigo, Bárbara, por favor. Sim. Não abre a boca para falar, hein? Lembra que em espanhol é sempre som fechado. Fechado, okay? Sim. Repita comigo. Café. 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 Canción. 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 Autobús. 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 Calor. 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 Eso, muy bueno, chiquita, muy bueno. Entonces, olha só, a sílaba tônica sempre vai ser o quê? A última, não é isso? Sim. A sílaba tônica sempre vai ser a última ou a primeira, olhando de lá para cá. Então, só para a gente poder concluir e relembrar, vão levar acento as terminadas em vogal NS. NS, sim. Que só leva acento, a sílaba só é tônica, se leva acento. Não, ela marca a tônica, mas também temos sílaba tônica sem acento. Então vamos lá, olha só, vamos falar agora das graves. São as graves solianas. Vou colocar só o nome aqui para uma questão de espaço mesmo. Tá. Então as graves solianas são aquelas que têm então a penúltima sílaba tônica ou a segunda sílaba tônica. Sim. Eu prefiro como segunda. Gente, eu sempre acho mais fácil. Vocês estão vendo que eu estou brincando aqui com quadradinho? Tá vendo, Bárbara, que eu estou brincando com quadradinho? Sim. Esses quadradinhos, eles são bons para nos ajudar, pelo menos no começo. Se você tiver, por exemplo, dificuldade para saber qual que é a sílaba tônica da palavra, você pode dividir a palavra em sílabas, colocar um quadradinho em cima ou embaixo de cada sílaba e depois cantar a palavra. E aí, na hora que você sentir a força, você vai lá e coloca o quadradinho. É uma forma de você ir descobrindo aí e aprendendo a lidar com esses sons, né? Ou com essas sílabas mais fortes aí, tanto no espanhol como no português também. Funciona nas duas línguas. Depois a gente esquece o quadradinho, que é algo meio que infantil. Ah, mas é bonitinho, deixa o caderno bonitinho. Mas ajuda. Não é? Ajuda e deixa o caderno lindo. Sim. As graves solianas, quando que elas vão levar acento, então? Essa regra aqui, ó, é exatamente o contrário da regra de cima. Ô, gente, isso é a felicidade? Me conta. Sim. Porque no português
A gente tem 50 milhões de regras e mais 50 milhões de exceções. E no espanhol, não. Nós temos a regra. Terminou em vogal MS, leva acento. Se não é vogal, se não é M, se não é S, não leva acento. E aí, no caso das graves, é exatamente o contrário dessa aqui, ó. Ou seja, o que eu coloquei aqui? Não foi vogal? Sim. O que foi aberto? As consoantes, não foi? Certo. Quais que eu acentuei aqui? NS. Então, menos N e S. Então, terminou em consoante menos NS. NS. Exatamente o que sobrou de cima é o que eu vou acentuar embaixo. Então, vamos lá para alguns exemplos. Ó, é o caso, por exemplo, de lápis. É o caso, por exemplo, de açúcar. E aí eu vou colocar só mais um exemplo aqui, que já acabou meu espaço. Ó, eu vou colocar o exemplo imagem. Vamos ver se vai caber. Acho coube, hein? Coube? Faltou a última letra. Deixa eu ver. Então, vou colocar para cá, ó. Vamos torcer para caber aqui. Deu? Sim. Então tá, beleza. Então, olha só. Consoante menos... Consoante menos NS. Menos NS. É o caso, por exemplo, de lápis. Então, olha aqui, ó. Levou acento aqui, terminou em Z. Sim. Então, leva acento. Leva acento. Terminou em R. Em R. Vai levar Leva acento. acento. No caso de imagen, ó. Imagen. E aí? Marrem. Não leva. Não é? Vai levar Termina acento? em N. Não. Então, não leva acento. Perfeito, Bárbara. Perfeito. Repete comigo, então. Lápis. 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 Açúcar. 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 Imagen. 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 Isso, chiquita. Muito bueno. Vou brincar um pouquinho aqui antes de eu passar para a próxima? Sim. Vamos brincar nisso aqui um pouquinho? Olha só. Vamos falar de plural de substantivo. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui. Eu sei que não está ficando muito organizado, mas é uma questão mesmo de espaço. Então, vou colocar aqui. Quando a gente fala, por exemplo, de plural de substantivos no espanhol, e agora eu vou falar de uma forma geral, tá, gente? Porque o objetivo da aula hoje não é falar de plural de substantivo, é falar sobre acentuação. Então, vou falar de uma forma geral. Quando a gente fala de plural de substantivo, quando a palavra termina em vogal, eu vou acrescentar S. E quando a palavra termina em consoante, eu vou acrescentar S. Então, de uma maneira geral, é assim. Combinado? Então, terminou em vogal, eu vou colocar S. E terminou em consoante, eu vou colocar ES. S. Vou colocar a palavra café no plural, como é que seria, Bárbara? É cafés. Cafés. Muito bom. E se eu colocar canção no plural, o que vai acontecer? Acrescenta ES. Canciones. Muito bom. Então, aqui, ó, agora eu vou ter canção. Nes. Nes, não é isso? Sim. Olha só, Bárbara. Quantas sílabas tinha a palavra canção anteriormente? Canción. Dos ou três? Então, quantas sílabas? Dos. Duas, não é? Sim. Pois é, agora eu coloquei o ES. O que aconteceu? Quantas eu tenho? 3. Pois é, não mostrei nada não, hein? 3, não é isso? Canciones. Não são 3? São. Primeiro aqui, a primeira tônica anteriormente, eu coloquei no plural, passou a ser qual?
A segunda tônica, A não é isso? segunda, sim. Pois é. Então, quando eu pego a palavra canción e coloco no plural, ela deixa de ser uma palavra aguda e ela passa a ser uma palavra o quê? Grave. E aí eu te pergunto, grave, terminada em S, leva acento? Não. Então, o que vai acontecer com esse acento? Some. Vai sumir. Ah, professor, isso é uma exceção? Não, não é uma exceção. A regra é a mesma. Quais são as regras que a gente viu até agora? Terminou em vogal, em Sim. S, se aguda, leva acento. Sendo grave, é exatamente o contrário. Vai levar acento se terminar em consoante, menos NS. Então, o que aconteceu com Cancione? É uma exceção? Não, ela só mudou de regra. Mas a regra vale do mesmo jeito. Então, se a gente sabe essas regras de acentuação, a gente sabe exatamente onde encaixar a palavra e se ela vai levar acento ou não. Beleza? Sim, beleza. Então, tá. Tranquilo até aqui? Sim. Então, vou apagar essa bagunça, beleza? Vou fazer mais. Sim. Olha só. Vou colocar aqui mais para baixo, porque eu quero voltar numa palavrinha que a gente viu anteriormente. Agora vamos ver quais são as palavras que vão ter a terceira sílaba tônica. Ou seja, a antepenúltima sílaba tônica. Essas palavras são chamadas de esdrúxulas. E no português, todas as esdrúxulas, que seriam as proparoxítonas, no português, todas levam acento. Acento, é verdade? Sim. Uhum. É, exatamente. Então, essa regrinha aqui, ó, para nossa felicidade, é idêntica ao português. Todas levam acento. É o caso, por exemplo, de médico. É o caso, por exemplo, de último. Agora, Bárbara, me ajuda, por favor. Já que você está copiando, já que eu apaguei o quadro, me dá 2 exemplos de palavras graves que a gente viu no quadro anterior. Me dá 2 exemplos. Uma é imagem, né? Imagem eu quero. Me dá mais um exemplo que estava aí. Lápis. E açúcar, né? E açúcar, sim. Beleza, então vou pegar açúcar, pode? Sim. Olha só, açúcar. E vou pegar a imagem, beleza? Sim. Vamos fazer a mesma brincadeira que a gente fez anteriormente? Vamos colocar no plural essas palavras? Coloca açúcar no plural. Como é que fica? Açúcares. Muito bom. Açúcares. O que aconteceu? Quantas sílabas a gente tinha antes? Tinha 3. 3. Açúcar, não é isso? Quantas nós temos agora? Agora temos 4. Agora temos 4. Muito bom. Temos 4. Essa aqui antes era a segunda, não era? Olha só. 1, 2. Era a segunda. E agora ela é qual? A terceira. A terceira. O que vai acontecer então com a palavra açúcar? Ela vai descer para a regra de baixo. Sim. Vai fazer diferença? Não sei. Tá de trás para frente. Ninguém tá de trás para frente. Estou esquecendo, coitada. Olha só. O que acontece? Antes, ela tinha 3 sílabas. Açúcar. Depois ela passou a ter 4. Ela era uma grave. Por quê? Grave terminada em consoante leva acento. A segunda tônica vai levar acento porque termina em R. Sim. Como ela ganhou uma sílaba, deixou de ser a segunda e passou a ser a terceira. Ó. 1, 2, 3. Como ela está com a terceira tônica, quem é que tem a terceira tônica? Las esdrúxulas. E quais esdrúxulas levam acento? Todas.
Então vai acontecer alguma coisa com a palavra açúcar? Não, ela só Só mudou. aumentou. Feliz, alegre e saltitante. Muchas gracias, Chiquita. Eu que agradeço, Lu. Beijos. Beijos a todos, Beijo, chicos. beijos. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.